Oi, pessoas lindas! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher. Hoje, a pedido de um amigo que acompanha o trabalho do nosso canal, nós vamos abordar um tema muito interessante. Vamos falar um pouquinho sobre o sagrado masculino, mas além disso, vamos polarizar ambas as energias, femininas e masculinas. Fiquem aí com a vinheta que eu já retorno para o nosso bate-papo. Então, queridos, vamos falar sobre as polaridades do sagrado feminino e do sagrado masculino, estes temas tão importantes para a nossa análise? O nosso canal Universo da Mulher, entre os milhares de inscritos, é composto de 82% de mulheres, mas eu tenho a maior satisfação de acolher também 18% de homens. Olha que maravilha! E em respeito a esses queridos que compreendem o propósito do canal Universo da Mulher, relacionado ao resgate do sagrado feminino, e em especial atendendo a um pedido de um amigo que nos acompanha e que pediu que eu abordasse algo sobre o sagrado masculino, é que eu montei esse material para falarmos sobre ambas as polaridades. E de forma muito despretensiosa, simples e breve, eu vou lhes trazer minhas considerações. Bem, eu gostaria de iniciar essas considerações frisando que em tempo algum ao longo de 32 anos de trabalho com o sagrado feminino, eu desejei ser a única detentora da verdade. Até porque, em se tratando de busca da sacralidade, cada ser é único e possui suas próprias particularidades e todos são dignos de total consideração e respeito. O que tenho primado ao longo de todos esses anos é, com muito respeito, dedicação e afeto, compartilhar a manifestação, a forma com a qual eu tenho vivenciado a minha própria sacralidade e também acompanhado como facilitadora a busca de outras tantas pessoas, em particular as mulheres, e assim poder de alguma forma contribuir com aqueles que estejam realizando suas buscas e acreditam em meu trabalho como um exemplo, um entre tantos outros exemplos que existem e que merecem, como eu já frisei, toda a minha consideração e respeito. E desta mesma forma dedicada, sincera, íntegra, muito simples, porém muito amorosa, eu vou abordar hoje sobre ambas as energias do sagrado feminino e do sagrado masculino. Sem muito me aprofundar sobre o assunto, até porque esse é um material que necessita de muito tempo de estudo esmerado e não há como se esgotar em uma única palestra. Por isso, queridos, façam suas pesquisas e se aprofundem sobre esses temas. Isto posto, o que precisamos compreender a princípio é que a partir do surgimento do patriarcado, as energias tanto de nós mulheres como dos homens se desequilibraram significativamente. E tendo nós, seres humanos, segundo estudiosos, 144 mil chakras espalhados por todo o nosso sistema e que emanam de nossos 7 chakras principais, o desequilíbrio maior em nós mulheres foi em nosso chakra de base e nos homens, no chakra cardíaco. E só para que se compreenda, o chakra de base está ligado à nossa energia física e localiza-se entre a área genital e o ânus, atuando também no cóccix. E ele está sim ligado aos prazeres sexuais e a tudo que norteia esse tema, mas não é somente esse o seu papel. Como ele inicia na base da nossa coluna, ele circula toda a energia por todo o nosso corpo, seguindo o sangue, sendo responsável até mesmo pelo nosso alinhamento e por nossa organização celular. Ou seja, todos os nossos sentidos e funções básicas estão ligados a este chakra, como dormir, comer, beber, aprender e, é claro, também o sexo.
Quando o chakra básico está alinhado, ele garante uma grande motivação que impulsiona a força de ação e a coragem para qualquer assunto da vida. Ele nos fornece a energia para tomar decisões e correr atrás de tudo que almejamos, nos proporcionando muita criatividade e vontade de vencer. Ele conecta nossa energia com a do planeta por estar orientado para baixo. Então, os efeitos positivos do chakra de base, quando está alinhado, são o vigor, a motivação para viver, a potência sexual, a coragem para superar desafios, a conexão com o mundo material, a capacidade de decisão adequada, a fácil compreensão da realidade, o poder de concretizar planos, a habilidade e a praticidade, o entendimento e a conexão com nossos principais instintos, a visão realista. E os efeitos negativos, quando este chakra não está alinhado, são a desmotivação, a sonolência e a apatia, o desequilíbrio da energia física e sexual, a hiperatividade, a insônia, a depressão, a desmotivação, os problemas de coluna e dores lombares e os problemas de útero e intestino. Sendo assim, a ação do chakra de base, também conhecido como chakra da raiz ou Muladhara, vai muito além do que a sexual, na qual foi fortemente ligado. Sua energia se espalha por todo o corpo e ele é o responsável por todos os nossos instintos básicos, nossa vontade e motivação de viver, que dependem do seu alinhamento. Por aí já conseguimos compreender por que, durante todo um período obscuro para nós mulheres, percebemos a série de problemas que nos foram causados quando este nosso chakra se desequilibrou devido às pressões do patriarcado. E o chakra cardíaco, também conhecido como Anahata, que significa câmara secreta do coração, se encontra no centro do peito, no campo do coração, como seu nome sugere. Sua ligação é diretamente com a glândula timo. Ele energiza todos os chakras do corpo, buscando uma forma de equilibrá-los. Toda a vibração do tórax e de todo o sistema respiratório provém dele. Por isso, ele se torna o canalizador dos sentimentos e do amor, proporcionando assim uma aura mais equilibrada, repleta de compaixão, gratidão e generosidade. Na parte física, o sistema imunológico depende da saúde deste chakra. Por ser o ponto central dos 7 chakras, ele é o nosso corpo astral, onde se mantém como conector dos 3 chakras inferiores, que são nossa terra, e dos 3 superiores, representantes do nosso espiritual. Portanto, ele liga o nosso divino ao nosso físico, nos possibilitando encontrar em nosso coração o transformador das energias terrenas para o plano espiritual. Nossos chakras têm significados diferentes e recebem a influência das energias exteriores de várias maneiras. No caso do chakra cardíaco, ele funciona como uma esponja dos sentimentos e é o mais afetado pelas cargas emocionais que vivenciamos. Quando energizado da maneira correta, mantemos uma vida leve, com amor por nossas atividades e ficamos fortalecidos perante questões afetivas. Sendo assim, ele transforma não somente a nossa vida, como também a de todas as pessoas que convivem conosco. Mas quando desequilibrado, ocasionam-se problemas respiratórios, cardíacos, tendências depressivas. Os relacionamentos são verdadeiros desafios e a tendência a isolamento ou agressividade e força bruta aumentam sensivelmente. Quando o chakra cardíaco está alinhado, temos maior vigor devido à boa energização dos demais chakras. Temos harmonia na vida material e espiritual. Temos amor pelas funções que exercemos. Temos amor pela vida. Nos tornamos ótimos conselheiros. Nossa espiritualidade fica aflorada. Nossa vida fica plena e equilibrada. Temos controle emocional e harmonia nos relacionamentos. A nossa felicidade é contagiante. Temos confiança nas decisões, temos compaixão, capacidade de entendimento e perdão, visão ampla sobre as questões da vida e a truculência e a agressividade passam longe de nós. Quando o chakra cardíaco está desalinhado, a pessoa demonstra frequente irritação,
depressão, transtornos de ansiedade, palpitações e taquicardia, tendência ao isolamento ou à agressividade, problemas cardíacos, desafeto, desamor, materialismo, dependência tanto material quanto afetiva, inconstância afetiva, frustrações, relações afetivas passageiras. Então, o chakra cardíaco é o principal responsável pela forma como nos construiremos emocionalmente e a maneira que influenciaremos as pessoas à nossa volta com as nossas energias. Daí pode-se avaliar quantos problemas foram gerados nos homens quando, devido às influências distorcidas do patriarcalismo, o chakra cardíaco lhes foi desequilibrado. Assim, às mulheres foi imposta a submissão à obediência apática, a desvalia de sua sexualidade, os impedimentos de crer em si própria e em seu potencial, a desvalorização de seus ciclos menstruais, tornando-os impuros e causadores de repugnância, a servidão sexual objetivando apenas a satisfação do seu parceiro e esquecendo-se dos seus próprios prazeres, e todas as crenças tão limitantes que nos pesaram tanto e ainda pesam hoje, pelas quais estamos lutando para desfazê-las. E aos homens, foi-lhes imposto uma masculinidade distorcida, onde o sinônimo do macho era a truculência, o eu posso tudo, mas as mulheres não. Sentimentos são para mulheres, homens não precisam deles. E nem chorar podem, porque são homens. A agressividade, a desvalorização e minimização de suas companheiras, o desejo desmedido pelo poder, o materialismo sempre visando o poderio, o estímulo às múltiplas relações afetivas passageiras para afirmar sua virilidade segundo essa padronização completamente distorcida do patriarcado, o descomprometimento com a afetividade, com a amorosidade e com a sensibilidade. E tudo isto, tanto em nós mulheres como nos homens, precisa ser trabalhado e curado. E em se tratando do sagrado masculino, os homens precisam compreender a necessidade de cura do seu sagrado. Sim, porque nós mulheres precisamos curar o nosso sagrado feminino para reequilibrá-lo com o nosso sagrado masculino. E os homens precisam curar o seu sagrado masculino para reequilibrá-lo com o seu sagrado feminino. Porque o trabalho de cura de nossa sacralidade não é para gerar separatismo, muito pelo contrário, é para harmonizá-la, para que juntos e curados possamos criar um mundo melhor a partir de nós. E as polaridades, tanto femininas como masculinas, não estão identificadas com o nosso gênero feminino ou masculino, e sim com as suas polaridades, sendo que ambas estão tanto em nós mulheres como nos homens. Então eu fico muito feliz de saber que 18% dos inscritos do canal Universo da Mulher são homens, porque com certeza são homens que compreendem a importância do resgate do sagrado feminino não só em suas parceiras, como neles, e que desejam curar o sagrado masculino. E o resgatar do nosso sagrado, tanto feminino quanto masculino, não é para demonstrar a supremacia de uma das energias em detrimento da outra. Não é para demonstrar que mulheres ou homens são superiores, e sim para que compreendamos que somos manifestações complementares de ambas as energias que polarizam a todos nós, independente de nossa orientação de gênero ou opções sexuais, se héteros, trans, bi ou homossexuais. As energias femininas compreendem a expressão das emoções, o amor, a afetividade, a cumplicidade, o acolhimento, o companheirismo, a delicadeza, a gentileza, a generosidade, o poder de nutrir os seres, a aceitação, a paciência, as intuições, a introspecção. E as energias masculinas compreendem o poder de decisão, a racionalidade, a força, o ímpeto, a capacidade de tomar iniciativa e conquistar, a expansão, a ação, a objetividade, o foco, o direcionamento,
a autossuficiência, o propósito, a atitude, e tudo isto faz parte de um ser equilibrado, seja este ser homem ou mulher. Porque às mulheres, como também aos homens, a sociedade patriarcalista vetou o direito ao equilíbrio das energias. E por isso empreendemos nossas buscas para resgatá-las. E mesmo hoje, em alguns segmentos neopagãos, ou em alguns grupos do sagrado feminino, percebemos os radicalismos supervalorizando uma energia e denegrindo a outra, gerando uma falsa ideia de supremacia de uma em detrimento da outra. Não é uma competição, é um trabalho de regeneração profunda em todos nós. Então nós temos de tomar cuidado para evitar as guerras perpetuadas até agora pelos padrões patriarcais, e que se não evitarmos as crenças limitantes, seguirão os mesmos equívocos, tomando apenas outro viés. Queridos, não nos enganemos. A busca pelo resgate do sagrado feminino, como do resgate do sagrado masculino, não serve para gerar guerra de sexos, nem separatismo. Serve para que encontremos a unidade. Nós somos complementares, não inimigos. Não é a supremacia de uns e o pouco valor de outros que devemos buscar, e sim a harmonia. Uma mulher com seu sagrado feminino curado auxilia aos homens de sua convivência, sejam filhos, pais, amigos ou amados, a curarem o seu sagrado masculino. E um homem com seu sagrado masculino curado auxilia as mulheres de sua convivência, sejam filhas, mães, amigas ou amadas, a curarem o seu sagrado feminino. É para harmonizar, não separar. Nós vemos, por exemplo, nos movimentos neopagãos, uma supervalorização da deusa e uma pouca relevância ao Deus. A deusa, claro, é a grande mãe geradora, mas o Deus também. A deusa é considerada tríplice, mas o Deus também o é. E em minha tradição compreendemos a deusa não só em triplicidade, como percebemos sua quadruplicidade. A deusa é a jovem, a visionária que nos traz a energia da guerreira, a força dos impulsos e da vontade de vencer, a disposição para alcançarmos nossos objetivos e concretizá-los. Ela é também a mãe, a mulher que nutre, que ampara, que acolhe, que gera não somente filhos, como sonhos também. A mulher que está plena de sua sexualidade, que está pronta para amar. Ela é também a anciã, aquela que toma decisões pensadas, aquela que é sábia, aquela que aprendeu para ensinar. E ela é ainda a deusa negra, aquela que bane todo o mal, que é a nossa melhor amiga, porque expõe as nossas sombras interiores e, segundo nós nos dispomos, ela nos ajuda a curá-las. Então, em sua totalidade, a deusa, na verdade, é quádrupla. E numa mesma mulher que compreende quem é e que curou ou está curando o seu sagrado feminino, buscando a plenitude, todas essas faces da deusa estarão manifestas, se não em outro momento, independente de sua idade, porque a face jovem da deusa traz as energias que a ela se referem e não necessariamente representa única e exclusivamente a mulher jovem, e sim toda e qualquer mulher que manifesta as energias da jovem em si quando necessário. O mesmo se dá com a face mãe da deusa. Não necessariamente uma mulher precisa estar gerando um filho ou tê-lo para manifestar as energias da face mãe, e sim, no momento adequado, vai ancorar em si essas energias, independente de sua idade. A face anciã da deusa não representa apenas uma mulher mais velha, mas a sabedoria e o poder de defesa que pode estar em qualquer mulher, em qualquer idade. Com o Deus ocorre o mesmo. É claro que entre os mistérios do Deus, ele é aquele que é o companheiro, o consorte da deusa, e também seu filho. Ele é aquele que fertiliza e aquele que, quando velho, se sacrifica, se tornando grãos e alimentos fartos para toda a terra,
e após volta a renascer novamente como filho da deusa. Mas o Deus não representa só estes aspectos. Ele não é só o Green Man, o homem verde e senhor das feras da natureza, ou somente o fertilizador, ou somente o filho, ou somente o que se sacrifica. Ele também é tríplice, homem verde, homem maturo e sexual e homem velho, mas em si também traz a quadruplicidade do menino, a criança da promessa, o jovem, e como tal se equipara às energias da deusa jovem. O pai, e como tal é o amigo, o companheiro, o amparador, o auxiliador. Ele também é o ancião, e como tal é o sábio, o conselheiro, aquele que ensina. As energias divinas são equilibradas em ambas as polaridades, tanto do grande pai como da grande mãe. E o que falta às vezes é estudar não só na superfície, mas profundamente os seus mistérios, sem delimitá-los, mas expandindo-os. Estudar de forma reflexiva, buscando a transcendência dessas faces divinas, e não apenas elegendo somente alguns de seus atributos, mas todos, tentando adotá-los em nosso dia a dia, não apenas lendo ou falando sobre assunto, mas praticando no dia a dia, fazendo das faces divinas e seus atributos um modelo para a nossa vida. Não apenas superficializando, mas mergulhando nesta beleza divina disponível para que compreendamos como podemos ser plenos. Então nós precisamos ter a compreensão que a intuição, a delicadeza, a generosidade, a amorosidade, a gentileza, o acolhimento e as emoções manifestas não são energias que podem se manifestar apenas nas mulheres, mas também nos homens, e que a força, a racionalidade, a expansividade, a capacidade de impulso, a decisão, a ação e a objetividade não são energias que podem se manifestar apenas nos homens, mas também nas mulheres. Assim, o equilíbrio dinâmico entre as energias femininas e as energias masculinas nos convida a valorizar tanto o pensamento como os sentimentos, tanto as intuições e a espiritualidade como a razão e ao físico, tanto o falar como o calar, tanto a receptividade como a firmeza, tanto o ser como o fazer. E não necessariamente a mulher traz as energias passivas e lunares, e o homem as energias ativas e solares. Pode ser ao contrário. Há mulheres ativas e solares e homens passivos e lunares. Não é uma receita de bolo, gente. Não é um formato quadradinho para um e para o outro. Claro que a mulher é naturalmente lunar e o homem naturalmente solar, mas não raro ocorre ao contrário, homens lunares e mulheres solares. Inclusive as divindades na ancestralidade muitas vezes eram tidas como o deus lunar e a deusa solar. E com o nascimento do patriarcado, seus atributos passaram a ser às vezes trocados. Muitas deusas eram solares e muitos deuses lunares, e ainda o são. Basta pesquisarmos materiais sérios para que se encontre essas referências. Então, homens, queridos companheiros de jornada, trabalhem a cura do seu sagrado masculino para que estejamos em equilíbrio e unidade, porque como é maravilhoso conviver com um homem com sua sacralidade curada, compreendendo que as energias femininas não vão lhe deixar efeminado, e sim pleno, entendendo o seu lugar no mundo, sabendo que somos iguais e companheiros e não rivais, e entendendo que nós mulheres buscamos a cura da nossa sacralidade não para termos a supremacia, e sim para que estejamos em harmonia com nós mesmas e, por conseguinte, também com vocês. E por isso tratamos do resgate do nosso sagrado feminino, mas não desejamos desmerecer o sagrado masculino que está não só nos homens, como também em nós. Portanto, quando curamos um, equilibramos e curamos o outro.
lembrando a todos nós que o resgate do sagrado feminino tem a ver sim com a busca da totalidade de cada mulher reconectada com seu interior, com seu eu pleno, como também a redescoberta das energias femininas em cada homem, mas fundamentalmente tem a ver com o resgatar da energia divina da deusa e desta sacralidade feminina para o nosso planeta, que já sofreu uma enormidade de sofrimentos e disparates devido à supervalorização do Deus na face unicamente de Pai, relegando a Mãe Eterna ao ostracismo e ao esquecimento. E temos de nos recordar que os nossos ancestrais e as sociedades antigas que eram matrifocais, ou seja, centradas na deusa e no feminino, eram pacíficas. Não haviam guerras entre essas sociedades. Elas eram igualitárias, respeitavam e valorizavam as mulheres e cada ser, tanto homens como mulheres, compreendiam seus papéis como seres plenos, sem nenhuma disputa. Porque, ao contrário do que alguns creem, o matriarcado não é um poder sobre os seres, um poder dominador que se equipara ao patriarcado, e sim um poder natural e suave, que traz o igualitarismo e que, ao invés de dominar, guia pelo amor. Porque o patriarcado gera dominação pela opressão e o matriarcado gerava a unidade pelo amor. Porque é fácil você concordar com quem ama, não é mesmo? Mas o que te oprime te obriga a ir com ele, que é o que o patriarcado faz. Age sob pressão e em nada no amor. E o matriarcado age pelo amor, banindo toda a opressão. Portanto, convido a todos, homens e mulheres, a refletir com dedicação sobre isto, porque não se trata de supervalorizar o feminino em detrimento do masculino, ou muito menos retomar costumes arcaicos e das eras passadas. Trata-se de valorizarmos e aprendermos o quanto é bom termos essas origens e fortalecermos essas origens, essas raízes, pois todos as temos. E analisemos que uma árvore só se torna frondosa e se expande se tiver suas raízes muito bem fundamentadas. Portanto, são as raízes que alimentam, que levam água adequada, que sustentam e nutrem a bela árvore que se torna frondosa. E nós temos de parar de inferiorizar as nossas raízes ancestrais, como se elas fossem de pouca valia ou como se elas fossem ultrapassadas sem nenhum valor para nós. E passarmos então a compreender o poder que essas raízes sagradas têm para nossas vidas e para nos ensinar. Porque somente quando percebermos que fortalecendo nossas raízes e retomando-as, adequando-as ao nosso tempo, é que daremos bons frutos, aí é quando seremos sanados de fato. Então trata-se de se reconhecer que enquanto os seres humanos não retomarem e resgatarem o amor e a presença da grande Mãe e Deusa sobre a Terra, que estão em nossas raízes e começando pela revisão de nossos comportamentos e reforma íntima, se não o fizermos, o planeta seguirá sendo dominado pelo poder bélico, pelas disputas, pelas desigualdades, pelas destruições, pelas injustiças e pelos terríveis enganos já cometidos e que ainda se perpetuam nestes nossos tempos, porque o ser humano ainda não compreendeu que não se trata apenas de transformações centradas somente nos nossos egos, e sim transcendentes para a cura definitiva de toda a nossa raça e de todo o nosso planeta. Assim, compreenda-se que o resgate do sagrado feminino irá reequilibrar e auxiliar na cura do sagrado masculino. E, enfim, e definitivamente, de forma benéfica e justa, reequilibrar as energias divinas que foram desmembradas por nós mesmos, que designamos o Grande Espírito como um Deus apenas Pai, enquanto que, se analisarmos a história apenas um pouco anterior, verificaremos que pesquisadores, arqueólogos, historiadores e estudiosos sérios
comprovaram que quando haviam os cultos à deusa e as sociedades eram centradas no matrilinear, havia paz, concórdia, justiça, igualitarismo, harmonia, respeito, e os povos eram pacíficos. E entendamos que não se trata de supervalorizar a deusa mãe e relegar o Deus Pai ao ostracismo, e sim reuni-los em nossos corações, e através da reforma de nosso interior, para que essa união sagrada a partir de nós resgate a paz e a unidade do grande Espírito Pai, sim, mas Mãe também, e assim essa simbiose divina se espalhe por toda a Terra. Olha, uma sugestão que lhes trago é que vocês estudem sobre sociedades que existem ainda hoje com foco matrilinear, como os Mosul na China, os Bidjagos em Guiné-Bissau na África, os Minangkabau de Sumatra, e essas são apenas 3 das outras tantas que existem. Pois é. Estas sociedades existem em nossos dias atuais. Estes povos são nossos contemporâneos e ainda se baseiam pelo sistema matrifocal, e são lindas sociedades pacíficas, felizes e inclusive muito visitadas por turistas que desejam aprender com eles os seus lindos costumes. Nestas sociedades não há abusos, maus tratos e mortes absurdas de mulheres pela agressividade machista, não há crianças abandonadas e deixadas à própria sorte, porque os pequenos são amados e cuidados por todos e vivem muito felizes. Não há desigualdades sociais, não há fome porque tudo é de todos, não há rivalidades por posses e tampouco os homens são desmerecidos. Eles são inseridos naturalmente no contexto social, e nessas sociedades matrilineares há respeito, amor, consideração, justiça, beleza, famílias unidas, pessoas vivendo dignamente sem preconceitos, sem guerras, sem violência ou males sociais. Aqui mesmo no YouTube vocês encontram algum material em vídeo para analisar sobre esses povos, e a antropóloga e fotógrafa Ana Boyer fez lindos documentários e disponibilizou em seu canal. Procurem por sociedades contemporâneas matriarcais. Façam suas buscas e descubram a beleza destas sociedades. E sugiro também que vocês leiam um livro maravilhoso e muito esclarecedor, que é de Valérie Dupont e se chama Feminino Ativo, Feminino Solar. E aí eu lhes deixo a capa deste livro. Colocando na pesquisa do Google, vocês vão encontrar onde adquiri-lo, mas eu lhes indico que busquem através do site www.ordemrosacruz.org.br e lá na seção Biblioteca Rosa Cruz, no tópico Misticismo, vocês vão encontrar este livro maravilhoso e muito esclarecedor. A Ordem Rosa Cruz envia ele em seu endereço muito bem embalado, de forma muito correta, e super vale a pena adquirir este livro. Eu não vou fazer nenhum comentário sobre ele porque eu não quero lhes trazer spoilers, pois o livro se explica lindamente por si mesmo. O que posso lhes garantir é que super vale a pena essa leitura, que é muito edificante e vai descortinar mistérios que às vezes estavam velados há muito tempo sob os teus olhos. Então, se te for possível, adquira esse livro que você vai adorar e compreender muito mais os fundamentos do sagrado divino em sua plenitude. E este livro vai lhes abrir muito entendimento sobre a importância transcendente do sagrado feminino unido ao sagrado masculino. Aí você pode dizer, sim, Anita, mas essas indicações, tanto das sociedades matrilineares como o livro, me parecem tratam apenas do sagrado feminino e não do sagrado masculino. Bem, se você pensou assim, eu tenho uma notícia para te dar. Você não entendeu. E mais, se acaso você, homem ou mulher, independente de sua identidade de gênero, acredita mesmo que o resgate do sagrado feminino refere-se unicamente às mulheres, você não entendeu.
Se você acredita que o sagrado feminino serve para alimentar arrogâncias, prepotências e sentimentos de supremacia da mulher em detrimento do homem, você não entendeu. Se você acredita que o resgate do sagrado feminino serve para alisar egos, você não entendeu. Se você acredita que ele serve só para te fazer sentir melhor, você não entendeu. E preste atenção, da cura do sagrado feminino depende a cura do sagrado masculino, porque tanto um quanto o outro são potências energéticas, polaridades que estão presentes em todo o ser, independente do gênero. Não tem a ver com o gênero, e sim com polaridades de uma mesma energia, entende? Assim, entendamos que o sagrado masculino já está aí circundante, mas de forma adoecida. E o que precisamos fazer é curar o sagrado feminino em todos nós, para que o sagrado masculino se equilibre e seja restaurado. Então agora os homens vão cruzar os braços e esperar que as mulheres realizem as curas através do seu sagrado feminino para depois serem curados em seus sagrados masculinos? Não! Porque esta é uma tarefa árdua, na qual todos nós temos de persistir. Porque enquanto o sagrado feminino não estiver curado em todos nós, não haverá equilíbrio. Tem a ver com as mulheres? Tem, porque uma mulher curada cria filhas e filhos curados. Mas também tem a ver com os homens, porque estes, estando com seu sagrado feminino curado, compreendendo as potências energéticas desta polaridade, que como a polaridade masculina está em todos, então terão seu sagrado masculino curado e também criarão filhas e filhos curados. E juntos, homens e mulheres, curaremos a nossa sociedade e todo o nosso planeta. Agora entendamos que estas curas de ambas as polaridades não vêm de fora de nós, e sim de dentro de nós, do nosso interior. E olha que bonito o que a Grande Mãe nos diz em uma página sagrada que é conhecida como o chamado da deusa, mais conhecido como a charge ou a carga da deusa, pois traz a energia da Sagrada Mãe Suprema. Ela diz o seguinte em uma parte: todos os que buscam os mistérios devem vir a mim, pois eu sou a fonte de todas as coisas, e em mim vocês encontrarão abrigo. Todos os que buscam me conhecer sabem disso. Mas prestem atenção, pois se de toda a busca pela qual anseiam vocês não conhecerem o mistério, seus esforços serão em vão. Porque o mistério é que, se não encontrarem o que buscam dentro de si mesmos e em seu próprio interior, tampouco encontrarão sua busca no seu exterior. Portanto, estejam atentos, pois eu os amo. Vocês são minhas crianças. Então voltem-se para mim, porque eu estive com vocês desde o princípio e estarei com vocês até o fim. E serei eu que os recolherei com amor em meu seio ao final de sua existência. Não é lindo? Então o que a Deusa Suprema nos fala aqui é o seguinte, que o mistério de nossas buscas não está fora de nós, mas dentro de nós. E nós precisamos entender esse mistério. E ela nos pede para que estejamos atentos para nos achegarmos a ela e as buscas destes mistérios que estão nela, ou seja, em suas potências da polaridade feminina do divino, que são o amor, a doçura, a generosidade, o acolhimento, a empatia, a paciência, a liberalidade e tudo que seja belo e gentil, para que em nós essas potências sejam restauradas e se ampliem exponencialmente, se espalhando por toda a Terra, sendo nós os agentes ativos desta linda regeneração. Entende? Então, amados, homens e mulheres, busquemos refletir
compreender, ir a fundo na trilha misteriosa e divina da cura dos sagrados feminino e masculino. Nos unamos e busquemos harmonia e unidade para a cura de todos nós. Lhes convido a nos unirmos, queridos, e valorizar uns aos outros, considerando o sagrado tanto feminino como masculino em nós, entendendo o fundamento divino e transcendente tão importante para todos nós e para toda a Terra. Homens, não tenham vergonha de equilibrar suas energias. Não se deixem influenciar por crenças limitantes e que lhes foram impostas pelo sistema patriarcalista já mofo e ultrapassado. Assumam seus reais valores. Sejam quem vocês realmente são, homens plenos, amorosos, gentis, sanados, sensíveis e também dinâmicos, racionais, objetivos, focados, mas sem preconceitos consigo e seus valores ou com outros homens e mulheres já curados. Sejam homens livres. Larguem as padronizações antiquadas de que vocês têm que ser os dominadores, os garanhões, os saradões, os agressivos, os que pegam todas. Saiam desta vulgarização dos seus valores. Vocês podem sim chorar. Vocês podem sim ser sensíveis. Vocês podem sim achar outros homens bonitos como nós mulheres achamos outras mulheres bonitas sem que isso tenha nenhuma conotação sexual. Vocês podem sim auxiliar a cuidar dos afazeres dos seus lares ou ser gentil e afetuosos com seus filhos ou com quem vocês amam, sem que com isso sejam ditos efeminados. Vocês podem sim ter relacionamentos sólidos e dedicados a uma única pessoa, sem que com isso sua virilidade e masculinidade sejam desmerecidas. Vocês podem sim ser acolhedores, companheiros, delicados com as pessoas que amam e com os que lhes rodeiam, se levar em conta as piadinhas ridículas de pessoas que ainda perdidas em seus próprios enganos e ignorâncias se manifestam com tamanha grosseria. Vocês podem sim ser completos em ambas as polaridades, sem acreditar que vão se despersonalizar. Vocês podem sim amar a si mesmos, exatamente como são, sem que tenham de ser o padrão que a sociedade lhes impõe. Vocês são capazes sim de apoiar e compreender outros homens e as mulheres de sua vida com muita generosidade e liberalidade, sem acreditar que por isso vocês agora deixaram de ser homens fortes e completos. E compreendam, queridos, que nós mulheres só desejamos nosso lugar no mundo, nossa valorização. Só queremos respeito, merecemos amar e ser amadas. Queremos nos encontrar em nós mesmas para seguirmos, junto com vocês, os nossos companheiros de jornada evolutiva. Homens, assimilem a beleza de que vocês podem sim ser felizes como nasceram para ser, e em plenitude, com seu sagrado masculino curado, equilibrado ao seu sagrado feminino. Queridos homens e queridas mulheres, vamos juntos nos curar e criar a partir de nós e de nosso interior um mundo melhor, sem guerras, sem agressividade, sem separatividade, sem supremacias, sem preconceitos, sem ideias limitantes, mas com harmonia, com paz, com compreensão, com empatia, com solidariedade e com muito amor. Busquemos o nosso autoconhecimento e acolhamos nossas curas, como também apoiemos com respeito e consideração uns aos outros. Antes de me despedir, gostaria apenas de lhes recordar de curtir o vídeo para ajudar o canal Universo da Mulher, clicar sobre meu rosto que vai aparecer aí e se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito,
ativando também o sininho para receber as futuras notificações. E lembre de compartilhar este material com outras pessoas que vocês saibam que gostam dos assuntos aqui abordados. Amados, gratidão por suas lindas e amáveis companhias, um grande beijo no coração de todos, mil bênçãos da Grande Mãe e do Grande Pai sobre toda a Terra e sobre todos nós, e até um próximo vídeo. Tchau, pessoal!